passando. Oi, muito boa noite a todos e todas. Vamos dar início a mais uma atividade da nossa 20ª Semana de Ciências Sociais da UFO, do Instituto de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFO. Na noite de hoje, nós temos a honra de receber aqui conosco o professor Dr. Diogo Valença de Azevedo Costa, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. O professor Diogo é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em Sociologia pela Federal de Pernambuco e pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade da Basileia, na Suíça. Tem pesquisas na área, nos campos da teoria sociológica, da sociologia do conhecimento, da sociologia do desenvolvimento, com foco no pensamento social latino-americano e brasileiro, nas relações raciais e de classe. Publicou mais de 15 artigos em revistas, entre outras atividades científicas, de gestão e acadêmicas. Professor Diogo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. É uma honra para a gente estar te recebendo aqui na nossa Semana de Ciências Sociais. A palavra está contigo, você fica à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, Moacir. Eu é que agradeço imensamente esse convite para falar na Universidade Federal de Uberlândia, né? Agradeço ao Instituto de Ciências Sociais e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade, né? Eu preparei aqui uma fala que é uma espécie de tentativa de aproximar a interpretação da obra de Florestan Fernandes, que nos foi legada por Ottaviani, né? No centenário de Florestan, falou-se muito de Florestan, e eu vi poucas menções ao Ottaviani, por isso que eu resolvi fazer essa homenagem aos dois grandes mestres. E aí eu redigi um texto, eu vou ler, peço licença, para não me perder na exposição, e o título do texto se chama, né, Florestan Fernandes e a Sociologia da Sociologia no Brasil. O título dessa palestra foi pensado como uma dupla homenagem a Florestan Fernandes e Ottaviani. Este último foi discípulo do grande mestre. Nas comemorações do centenário de Florestan Fernandes, penso que seria oportuno recuperarmos a leitura de Yanni sobre a obra de seu antigo professor e de quem fora assistente na cadeira de Sociologia 1. Escolhi esse caminho por dois motivos. O primeiro é que Ottaviani faz uma das releituras mais compreensivas do conjunto da obra sociológica de Florestan Fernandes, legando-nos uma série de hipóteses seminais, ainda hoje não seriamente levadas em conta e longe de serem esgotadas. Não há um só aspecto da produção sociológica de Florestan que Ottaviani não tivesse algo a dizer. O segundo motivo é que Yanni foi um dos sociólogos mais preocupados em pensar epistemologicamente a sociologia brasileira no contexto latino-americano. Por isso é que acho que cabe um retorno a Yanni para pensarmos a obra de Florestan Fernandes. É o que me proponho a fazer hoje, para refletirmos sobre a atualidade da sociologia de Florestan Fernandes no enfrentamento dos dilemas políticos brasileiros. Gostaria de iniciar com um breve depoimento de Yanni sobre o seu primeiro dia de aula com Florestan. Diz Yanni, abre aspas, no primeiro dia de aula, no primeiro ano do curso de Ciências Sociais, ele disse, aí é Florestan, eu vou dar para vocês o tema sobre o qual vocês têm que escrever um texto. Cada um de vocês escreverá um texto. E escreveu na lousa o enunciado do tema. E qual era o enunciado do tema, segundo
Em que medida a sociologia é uma técnica de autoconsciência científica da realidade? A classe inteira desmaiou. Talvez Iane, fecha aspas, né? Isso foi o depoimento de Iane do seu primeiro dia de aula com Florestan Fernandes, que passa um tema que a classe deveria escrever, né? A sociologia como uma como uma técnica de autoconsciência científica da realidade. Talvez Iane sequer suspeitasse à época, mas Florestan estava lhe sugerindo um dos temas que seria central em suas próprias reflexões: a sociologia do conhecimento, ou, como gostava de dizer, a sociologia da sociologia. A própria análise sociológica que fará da obra de Florestan Fernandes se encaixa nesse projeto crítico de uma sociologia da sociologia no Brasil e América Latina. Destaco aqui Brasil do conjunto da América Latina, porque mais adiante irei levantar uma questão central na sociologia comparada de Florestan Fernandes, a ideia que ele nos sugere do Brasil como um caso extremo do capitalismo dependente latino-americano. Não quero separar Brasil e América Latina, mas essa especificação será importante para meus argumentos. Uma dimensão essencial do pensamento de Florestan é a sociologia do conhecimento, que está presente no conjunto de sua produção intelectual e política. Isso se evidencia na forma de uma sociologia reflexiva e autocrítica. Iane foi o primeiro a chamar atenção para esse aspecto, procurando caracterizar o próprio estilo de pensamento de Florestan Fernandes. Vejam que as referências indiretas são a Hans Freya, né, as referências indiretas aí de Iane são, de um lado, a Hans Freya, quando fala de autoconsciência, quando fala de estilo de pensamento. A noção de autoconsciência aí nos remete ao livro Sociologia. Sociologia, Ciência da Realidade, de Freya. Né? O termo autoconsciência remete ao livro Sociologia, Ciência da Realidade, de Freya, Hans Freya. E essa categoria será apropriada também por Iane. Hans Freya é visto como um conservador, e no livro O Assalto à Razão, de Lukács, esse autor figura como uma das fontes do irracionalismo alemão. Já a noção de estilo de pensamento seria uma categoria muito forte em Mannheim, presente na sua análise do conservadorismo alemão no século XIX. Né? Florestan Fernandes citava bastante em suas aulas, tanto Mannheim, principalmente Mannheim, quanto Hans Freya. Né? Coligindo 3 de suas passagens contidas num texto elaborado em 1986, afirma Iane, abre aspas, a sociologia de Florestan Fernandes inaugura um novo estilo de pensar a realidade social. Esse estilo passa a fazer parte dessa ciência social, como uma das suas correntes principais. Os paradigmas mais importantes. Essa é uma citação de Iane. De fato, como diz Iane, Florestan propõe uma nova maneira de pensar a realidade social. E essa nova maneira de pensar a realidade social vem das críticas de Florestan às principais correntes das ciências sociais. Em Florestan Fernandes, diz Iane, o pensamento se pensa todo o tempo. As suas contribuições históricas e teóricas estão permeadas pela reflexão crítica sobre as relações entre o pensamento e o pensado,
Em sua obra, há uma análise contínua, oportuna e aguda, sistemática quando necessário, sobre a sociologia brasileira vista como um sistema de saber. Essa da sociologia brasileira. Eu estou vendo aqui que parece que a internet está com um pouco de instabilidade. Eu estou preocupado se vocês estão escutando ou não, ou se está cortando a voz. Tá indo bem. Tá cortando, mas não está atrapalhando não, Diogo. Fica à vontade. Tá bom. Então, essa foi outra citação de Yanni, né? E, de fato, Florestan Fernandes ele sempre reflete sobre a sociologia a partir da sociologia do conhecimento e faz um estudo crítico da sociologia. E isso está presente no conjunto da sua obra de maneiras diferentes. Né? Esse trabalho de uma sociologia da sociologia, uma sociologia dos cientistas sociais, a gente pode encontrar em livros, por exemplo, como a Sociologia no Brasil, a Sociologia numa Era de Revolução Social, e também no livro A Natureza Sociológica da Sociologia, marcando diferentes fases da própria trajetória intelectual do Florestan. Continua Yanni. Estou destacando aqui 3 citações do Yanni. Quando está em causa a sociologia da sociologia, recoloca-se um problema do maior interesse quanto às relações entre pensamento e história, vistos em reciprocidade. Fecha aspas. Né? Então, Florestan Fernandes, em suas pesquisas, se preocupava com a produção social do conhecimento, em especial do conhecimento produzido pelas ciências sociais, e como esse conhecimento produzido nessas ciências pode ser capaz de influenciar os rumos da própria sociedade. Isso é um aspecto central da obra do Florestan Fernandes, que Ottaviani enfatiza com muita força. Essa análise da obra de Florestan Fernandes, proposta por Yanni, está situada no quadro mais geral de uma reflexão crítica sobre a sociologia no Brasil e de seu desenvolvimento histórico-sociológico como um sistema de ideias que emergem no contexto das mudanças sociais características de uma modernidade capitalista periférica e dependente. O novo paradigma a que se refere Yanni é o da sociologia crítica, como chama Yanni a sociologia de Florestan Fernandes. Curiosamente, Yanni não acrescenta a palavra militante, utilizada por Florestan no seu ensaio de autoanálise sociológica, intitulado Em Busca de uma Sociologia Crítica e Militante, texto de meados da década de 1970. Aluno do mestre no curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, nos anos 50, em que a marca do rigor acadêmico e científico deixara impressões indeléveis, acredito que Yanni pensava a militância em Florestan como uma decorrência do seu rigor teórico e metodológico. Né? Ao analisar as 5 fontes fundamentais da sociologia de Florestan, Yanni vai dizer que essas 5 fontes são a sociologia clássica e moderna, o pensamento marxista, a corrente mais crítica do pensamento brasileiro, com Antônio Cândido, poderíamos chamar essa corrente de pensamento radical, os desafios históricos da época, como a luta contra o nazifascismo, o Estado Novo, a época da República Populista, o golpe de 64, a Nova República, são acontecimentos históricos relevantes para a gente pensar a obra do Florestan. E também, por último, e não menos importante, diz Yanni, uma das fontes do pensamento do Florestan, e esse é um legado da interpretação de Yanni da obra do Florestan que persiste até hoje, em todas as interpretações. E nós devemos ela, principalmente, a Yanni. Ele diz: a presença dos grupos e classes sociais que compreendem a maioria do povo, ou seja,
a perspectiva lumpen de Florestan. Também Yanni, no final dessa passagem do seu texto, ele não desconsidera que a militância política seja também uma dessas fontes. Mas o lado transformador político, e acrescento, militante da sociologia de Florestan Fernandes, não deixa de ser enfatizado por Yanni. Diz Ottaviani que Florestan, abre aspas, inaugura uma linguagem sociológica que descortina novas possibilidades de pensar e modificar a sociedade e a história. Fecha aspas. Logo depois dirá Yanni. Florestan Fernandes é o fundador da sociologia crítica no Brasil. Toda a sua produção intelectual está impregnada de um estilo de reflexão que questiona a realidade e o pensamento. Fecha aspas. Nessas passagens aparentemente simples e gerais, Yanni consegue sintetizar vários aspectos do estilo de reflexão sociológica de Florestan Fernandes e passarei a explicitá-los um a um, com o objetivo de esmiuçar suas contribuições teóricas mais valiosas para as ciências sociais e para pensarmos a realidade brasileira e latino-americana. Como já falei antes, há uma sociologia do conhecimento que é central no conjunto da obra sociológica de Florestan Fernandes. Ele não apenas questiona o pensar produzido pelos agentes sociais no confronto com suas circunstâncias de vida ou suas condições históricas de existência social. O próprio Florestan se submete a um olhar autocrítico, ao crivo de sua autoanálise sociológica. Ao dizermos, junto com Yanni, que o pensamento se pensa todo o tempo, estamos dizendo que em Florestan Fernandes, a sociologia reflete sobre si mesma e se questiona todo o tempo. Encontraremos essa sociologia crítica do conhecimento nos diversos universos de pesquisa de Florestan Fernandes, os quais configuram sua complexa reinterpretação do Brasil. No momento mesmo em que realiza sua nova interpretação da sociedade brasileira, como diria Yanni, por intermédio de suas pesquisas sobre a civilização tupinambá, o folclore, o negro, o imigrante, os processos de mudança social, de urbanização e modernização, a revolução burguesa, etc., há também um esforço simultâneo de questionar as visões hegemônicas anteriores e a si mesmo, ou seja, o seu próprio olhar sociológico não seria poupado de uma necessária autoanálise crítica. Como membro cidadão de sua própria sociedade, o cientista social partilha dos preconceitos e ilusões de seus grupos sociais e de sua época histórica. Por isso, essa autocrítica pode ser pensada como parte integrante do processo de investigação, uma ferramenta heurística. A pesquisa sobre a civilização tupinambá nos fornece um exemplo magistral de sua sociologia crítica do conhecimento. A crítica das fontes dos cronistas e viajantes do Brasil quinhentista e seiscentista está amparada num método compreensivo das circunstâncias sociais de produção das ideias e visões de mundo. Num de seus mais brilhantes ensaios metodológicos, Florestan Fernandes descortina criticamente o etnocentrismo das fontes com as quais trabalhou para reconstruir a função social da guerra na sociedade tupinambá. Esse exercício crítico prévio foi publicado originalmente na revista do Museu Paulista em 1949, tendo por título
um balanço crítico da contribuição etnográfica dos cronistas. As intenções do autor, de Florestan Fernandes, no caso, teriam analisar a guerra como um fenômeno sociológico geral. Por isso, suas incursões vão além da civilização tupinambá, e por isso tece considerações fundamentais para um estudo sociológico comparativo da guerra. A própria sociologia moderna se erige como um dos elementos de discussão em seu trabalho, pois sem a visada antropológica comparativa que esse estudo lhe permitiu em termos de autoestranhamento da sociedade contemporânea do sujeito investigador, os sentidos socialmente construídos da guerra entre os povos originários e os autodenominados povos modernos terminam por se iluminar reciprocamente. Na crítica das fontes quinhentistas e seiscentistas, a utilização da sociologia do conhecimento foi central. E aqui eu cito Florestan Fernandes, abre aspas. Diz Florestan: a discussão dos problemas das fontes não poderia ser confinada aos estreitos limites do seu conteúdo etnográfico. Na crítica das fontes, a sociologia do conhecimento, em virtude de considerar as conexões existentes entre as técnicas de consciência da realidade histórica e a estrutura social, sempre tem alguma coisa construtiva a sugerir. No caso, parecia-me provável que uma consideração sociológica da crônica teria grande importância para a compreensão objetiva da contribuição dos autores quinhentistas e seiscentistas. Fecha aspas, citação de Florestan. Subjacente a essa sociologia crítica do conhecimento, nesse caso em particular da análise da contribuição dos cronistas, está o desmascaramento da situação colonial e dos propósitos de dominação dos invasores portugueses. Ao explicar o interesse dos colonizadores pelo sistema guerreiro dos Tupinambá, Florestan apresenta como uma das explicações, abre aspas, o aproveitamento do sistema guerreiro tribal como um instrumento de dominação, principalmente por parte dos portugueses, na conquista da terra, na submissão dos grupos tribais e na luta contra as tentativas de colonização empreendidas por outros países europeus. Fecha aspas. Aliás, Yanni observa que alguns cientistas sociais brasileiros se comportam no século XX como os antigos cronistas, que, preocupados em conhecer os costumes locais dos nativos do lugar ou em discernir as melhores políticas de atuação dos governos e regimes, colaboram no discurso dos que mandam. É uma citação do Yanni. Essa dimensão autorreflexiva está presente todo o tempo no conjunto da sociologia de Florestan Fernandes. Assim, ele examina sempre conjuntamente, num esforço constante de análises e sínteses da realidade histórica, 1. As interpretações dos próprios agentes sociais sobre suas circunstâncias concretas. 2. Florestan também examina estas circunstâncias concretas. E 3. As interpretações dos autores que lhe antecederam na tentativa de explicar os aspectos do mundo social então considerados. Isso é um método de pensamento do Florestan Fernandes que está presente no conjunto da sua obra. É o que o Ottaviani chama de estilo de reflexão do pensamento do Florestan. Acredito que Ottaviani tenha sido o primeiro, se não a apontar essa característica do pensamento de Florestan Fernandes, pelo menos a enfatizá-la em múltiplas direções. Em relação aos estudos sobre preconceito de cor e discriminação racial na cidade de São Paulo, Yanni irá dizer, abre aspas, as suas contribuições sobre as relações raciais entre negros e brancos estão atravessadas pelo empenho de interrogar a dinâmica da realidade social,
desvendar as tendências desta, ao mesmo tempo discutir as interpretações prevalecentes. Fecha aspas. Citação do Yanni. E no campo da teoria sociológica, Yanni acrescenta, abre aspas, as suas reflexões sobre os problemas da indução na sociologia avaliam cada uma e todas as teorias, os métodos e as técnicas de pesquisa e explicação, da mesma maneira que oferecem novas contribuições para o conhecimento das condições lógicas e históricas de reconstrução da realidade. Fecha aspas. Certamente, Yanni está se referindo aí ao livro do Florestan Fernandes, que se chama Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, que o próprio Yanni resenhou em 1959. Né? No entanto, não se trata de um aspecto ou outro isolado do pensamento de Florestan Fernandes. Esse estilo de pensamento está contido no conjunto de suas reflexões sociológicas e políticas, tal como nos sugere Yanni. E aqui eu cito Yanni novamente. Eu estou querendo demarcar bem a minha fala e as citações que eu retiro do Yanni. Abre aspas. Essa perspectiva está presente nas monografias e ensaios sobre o problema indígena, escravatura e abolição, educação e sociedade, folclore e cultura, revolução burguesa, revolução socialista e outros temas da história brasileira e latino-americana. O mesmo se pode dizer dos seus trabalhos sobre teoria sociológica. A perspectiva crítica está presente em toda a sua produção intelectual, incluindo, obviamente, o ensino, a conferência, o debate público. Diz ainda Yanni, Florestan questiona o real e o pensado, tanto os pontos de vista dos membros dos grupos e classes compreendidos na pesquisa, como as interpretações elaboradas sobre eles. É preciso dizer que Florestan Fernandes era um sociólogo que se relia todo o tempo, criticando seus próprios trabalhos anteriores e reelaborando compreensivamente suas categorias teóricas de explicação das realidades sociais nas quais ele mesmo estava inserido, no Brasil e na América Latina. Eu pesquisei durante o período de 1 ano na biblioteca do Florestan Fernandes e pude observar como ele relia os próprios livros, né? Então, tem muito fundamento que o Yanni fala em relação a Florestan. Então, essa característica do pensamento do Florestan, essa sua releitura constante, significa que ele talvez alimentasse uma nítida consciência das continuidades de sua obra intelectual e, ao mesmo tempo, das necessárias rupturas políticas e teóricas por que passou. Não seriam, contudo, mudanças vividas confortavelmente em seu gabinete de estudo, mas transformações históricas e pessoais dramáticas, verdadeiros dilemas existenciais, cujos rumos jamais poderiam ter sido imaginados de antemão pelo próprio Florestan, obviamente. Assim, autor de uma nova interpretação do Brasil, Florestan Fernandes realiza simultaneamente esse movimento de crítica das ciências sociais e de conhecimento da realidade histórica em processo, ou do presente em transformação. Mesmo quando volta seus olhos para o passado, o que está em jogo seria o tempo presente. Em termos sociológicos, a nova interpretação do Brasil avançada por Florestan Fernandes se explica por seus vínculos ideológicos de classe e suas lealdades políticas. Não há dúvidas de que a visão de Brasil de Florestan se opõe às múltiplas outras visões da nação brasileira dos intérpretes conservadores. E, por isso, ele vislumbra um Brasil alternativo que pode vir a se concretizar, dadas as potencialidades históricas de contestação das camadas populares, do lumpesinato e das classes trabalhadoras. O diálogo com as expressões máximas do pensamento conservador no Brasil se faz uma necessidade para Florestan Fernandes.
no sentido de extrair desses intérpretes a perspectiva das nossas elites políticas, econômicas e culturais. Uma tarefa fundamental para quem deseja compreender a totalidade das relações sociais como uma síntese de múltiplas determinações. Pensadores conservadores como Gilberto Freire, por exemplo, fornecem uma construção ideológica da nação que mais atende aos anseios de uma autoimagem positiva do brasileiro e refreia com seu mito da miscigenação as potencialidades de ruptura política, social e histórica proveniente das condições de vida das raças, grupos, categorias sociais, classes, frações de classe ou dos sem classe e despossuídos, historicamente dominados, expoliados e superexplorados no campo e na cidade. Florestan dialoga com esse pensamento conservador para superá-lo. E, embora possa reconhecer nele, nesse pensamento conservador, aspectos importantes para o conhecimento do mundo social, sua interpretação do Brasil será diametralmente oposta e assume uma forte dimensão negativa de transformação do real em direções verdadeiramente igualitárias, diversas, plurais e democráticas. Se quisermos identificar alguma noção de brasilidade em Florestan Fernandes, vamos perceber que se trata de um projeto político para o futuro, pois a nação dos mais privilegiados sufoca as afirmações das múltiplas e diferentes nações brasileiras. Na introdução de O Negro no Mundo dos Brancos, escrita em 1971, Florestan Fernandes irá dizer, abre aspas, a brasilidade que herdamos do passado escravocrata e das primeiras experiências de universalização do trabalho livre é demasiado estreita e pobre para fazer face aos dilemas humanos e políticos de uma sociedade racial e culturalmente heterogênea. Temos de aprender a não expurgar os diferentes grupos raciais e culturais do que eles podem levar criadoramente ao processo de fusão e unificação, para que se atinja um padrão de brasilidade autenticamente pluralista, plástico e revolucionário. O que pretendemos, diz Florestan Fernandes, para o nosso futuro imediato e remoto, não é a fixação imobilista dos dois polos, separando o negro de um lado e o mundo dos brancos, de que ele participa marginalmente de outro, mas que o mundo dos brancos dilua-se e desapareça, para incorporar em sua plenitude todas as fronteiras do humano, que hoje apenas coexistem mecanicamente dentro da sociedade brasileira. Fecha aspas. Essa é uma citação de Florestan Fernandes, que está no livro O Negro no Mundo dos Brancos, e certamente... perdão, o ventilador caiu aqui. Então, essa é uma citação que está no livro Negro no Mundo dos Brancos, e há um grande diálogo aí entre Florestan Fernandes e uma figura histórica do movimento negro brasileiro, que é o Abdias Nascimento. A nação como um projeto inacabado só se poderia construir para Florestan Fernandes a partir de uma revolução democrática de baixo para cima que envolvesse as massas despossuídas, os negros, os indígenas e o conjunto das classes trabalhadoras. O Florestan socialista se alimenta dos trabalhos de investigação anteriores do Florestan sociólogo. Na verdade, a exigência de rigor na ciência aumenta para Florestan quando ele passa a se declarar explicitamente um sociólogo marxista. Qual tipo de conhecimento sociológico pode servir às causas populares se não for um conhecimento objetivo, que nos permita avaliar corretamente as condições reais de luta e as correlações de forças entre dominantes e dominados?
Tal dimensão também foi sensivelmente captada por Ottaviani. Assim, a visão de Brasil de Florestan vai além do que está dado como estabelecido, explicado. Ao submeter o real e o pensado à reflexão crítica, descortina as diversidades, desigualdades e antagonismos, apanhando as diferentes perspectivas dos grupos e classes compreendidos pela situação. Nesse percurso, resgata o movimento do real e do pensado a partir dos grupos e classes que compõem a maioria do povo. São índios, negros e imigrantes, escravos e livres, trabalhadores da cidade e do campo que reaparecem no movimento da história, diz Yanni. Assim, quando falamos de uma nova interpretação do Brasil realizada por Florestan Fernandes, temos que levar em conta a sua novidade, porque ela nos descortina o futuro e suas potencialidades emancipatórias, as quais podem ser ou não realizadas, a depender da força e organização dos movimentos sociais contestatórios da ordem hegemônica sob o capitalismo dependente. Nessa nova interpretação do Brasil, surgem análises da colonização e do processo incompleto de descolonização, da escravatura, sua dissolução e da constituição de uma ordem social competitiva excludente. E, por fim, das revoluções históricas interrompidas, a exemplo de uma revolução burguesa que se transforma no seu oposto, ou seja, uma contra-revolução antinacional e antidemocrática, responsável pela incorporação do país, do Brasil, na órbita de influência do capital monopolista e sua superpotência imperialista. Essa contra-revolução preventiva pode assumir diversas formas, como a do assalto à mão armada para tomar o poder de Estado ou por vias institucionais, tendo como características comuns a manutenção dos padrões de uma democracia restrita e a autodefesa autocrática dos privilégios quase estamentais de uma rala minoria. As elites brancas das classes dominantes internas e seus sócios maiores externos. Trata-se de uma estrutura de poder compósita, envolvendo as burguesias negociadoras internas, hegemonizadas pelas frações parasitárias do capital financeiro internacionalizado, que nos conduz a um capitalismo selvagemente predatório e usurpador das riquezas produzidas nacionalmente pelas classes trabalhadoras e pelas camadas populares, cujos elevados patamares de superexploração se sustenta na reprodução das massas marginalizadas, despossuídas e funcionalmente úteis para a extração de altas taxas de mais-valia e concentração capitalista. Uma reconstrução mais ampla da nova interpretação do Brasil de Florestan Fernandes nos seria impossível realizar aqui. O mérito de Ottaviani foi sugerir que anexos teóricos, conceituais e de interpretação da realidade brasileira entre as diferentes pesquisas realizadas por Florestan Fernandes. Embora sejam estudos que refletem fases diferentes da trajetória intelectual de Florestan, suas contribuições não são estanques e fechadas entre si. Por exemplo, ao tratar das reações tribais à conquista, há categorias construídas nesse estudo que são reaproveitadas no estudo sobre as relações raciais entre negros e brancos. Aliás, foi um orientando do Ottaviani que fez na década de 1990 um estudo muito rigoroso dessas continuidades, nos movimentos internos do pensamento de Florestan Fernandes. Estou me referindo ao professor Renan Freitas Pintos, da Universidade Federal do Amazonas. Sua tese de doutorado foi publicada em livro e trata-se de um trabalho que merece ser lido e considero um dos melhores trabalhos para termos uma visão panorâmica da obra de Florestan Fernandes. Todo o mérito, certamente, é do professor Renan, mas acredito que o diálogo com Ottaviani foi decisivo para que ele pudesse produzir um conhecimento tão aprofundado da sociologia de Florestan.
Essa nova interpretação de Florestan Fernandes vai desde o Brasil colônia, ao investigar as situações de contato entre o invasor branco e os povos originários, passa pela análise do processo político da independência e da fase de transição neocolonial no século XIX, até alcançar o estudo da particularidade da contra-revolução burguesa no Brasil. Florestan se lança também a investigações que deixa inconclusas. Por exemplo, era sua intenção realizar uma análise do processo que ele chamava à época, e estava muito no tom da antropologia da época, do processo de destribalização, chegando a reunir os materiais e fichamentos necessários, mas interrompe o trabalho devido a novas tarefas e mudanças de rumo em suas pesquisas. Do mesmo modo, ocorreu com a pesquisa sobre a imigração síria e libanesa em São Paulo. Nesse último caso, irá reunir, entretanto, elementos para a construção posterior do tipo ideal de imigrante, que estará presente como um dos fatores tópicos de explicação da emergência da sociedade de classes no Brasil, quando se lança o estudo da Revolução Burguesa em atraso na periferia do sistema capitalista. Sua interpretação do Brasil abarca diversos temas, difíceis de serem sintetizados nos limites de tempo de uma palestra. Por isso, irei falar rapidamente do lugar que o estudo das relações raciais entre negros e brancos ocupa na sua interpretação do Brasil. Antes disso, cumpre enfatizar que Ottaviani compreende o conjunto da interpretação do Brasil, de Florestan, como uma análise de como o povo emerge na história brasileira. E isso, para ele, não se refere apenas ao negro, mas também ao índio, ao imigrante, ao caboclo, ao camponês, aos trabalhadores do campo e da cidade, e assim por diante. A história oficial e os intelectuais da ordem atuam na direção de preservar, e aqui é uma citação de Yanni, de preservar, abre aspas, na cultura política dominante, o espírito da colonização do conquistador que submete e explora o povo, fecha aspas. Essa é uma citação do Yanni. A ideia tão característica entre vários dos intérpretes de Florestan Fernandes, de que seus estudos sociológicos constituem uma reflexão sobre a emergência do povo na história, foi, na verdade, uma das ênfases da leitura de Ottaviani sobre o conjunto da obra de seu antigo mestre. Então, devemos muito ao Yanni. De modo que Yanni foi pioneiro em muitas das ideias posteriores formuladas sobre Florestan em teses e artigos acadêmicos, sendo preciso reconhecer que a sua leitura foi uma das mais radicais em termos da interpretação das ideias do autor de a integração do negro na sociedade de classes. Passaremos a analisar agora um pouco da interpretação de Ottaviani, dos estudos de Florestan sobre o negro, e a obra dos dois amigos aqui se confundem, necessariamente. O estudo sobre o negro foi fundamental para Florestan desenvolver a perspectiva crítica na sociologia. Como nos diz Yanni, sempre referindo-se a seu mestre, e aqui abre aspas, a presença do negro na história social brasileira desvenda perspectivas fundamentais para a construção do ponto de vista crítico na sociologia, nas ciências sociais e em outras esferas do pensamento brasileiro. Fecha aspas. Ora, foi justamente nas investigações que deram origem a livros como Brancos e Negros em São Paulo, da década de 50, em publicação conjunta com Roger Bastide, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, tese de cátedra defendida em 1964, O Negro no Mundo dos Brancos, que foi publicado em 1972, e O Significado do Protesto Negro, que foi publicado em 1989, já reunindo aí a atuação política de Florestan Fernandes como socialista, como militante antirracista no Partido dos Trabalhadores, né? Então, nesses livros, foi nesses livros que Florestan Fernandes exercitou sua sociologia crítica como uma espécie de sociologia autorreflexiva. As suas categorias de análise foram construídas numa relação muito próxima com frações importantes dos movimentos negros da época,
atuantes nas décadas de 1930, 40 e 50. Assim, as noções de integração, que são termos do Florestan Fernandes, que estão contidas no livro, desmascaramento, emparedamento, segunda abolição, preconceito de cor e discriminação racial, ideologia racial dominante, contra-ideologia racial, mito da democracia racial, etc., ou foram diretamente absorvidas por ele dos movimentos negros, ou reelaboradas pelo seu ponto de vista sociológico, ou resultaram de elaborações conceituais próprias, mas produzidas a partir de um conteúdo político que o vinculava solidariamente às manifestações históricas do protesto negro. Ao apontar os limites históricos e políticos da ordem social competitiva, tal como forjada tardiamente nas condições combinadas de dependência e subdesenvolvimento estrutural, para eliminar as tensões raciais, Florestan Fernandes termina por questionar, a um só tempo, as teorias sociológicas da modernização, a ideologia dominante baseada no mito da mestiçagem e de uma suposta democracia racial, e, inclusive, ele também questiona a própria compreensão de setores do movimento negro da época que se batiam por uma integração na sociedade nacional, fechada para o conjunto das camadas populares, ou seja, uma integração à ordem, né? Apesar de dar razão ao movimento negro quando este apontava a existência do preconceito de cor e da discriminação racial no Brasil, Florestan duvidava de que a solução estivesse dentro dos marcos da ordem social competitiva. Essa é uma questão que podemos aprofundar no debate, porque a visão do grupo de pesquisas do qual faço parte, né, aqui eu me refiro ao grupo de pesquisa coordenado pela professora Eliane Vera Soares, da Federal de Pernambuco, que também participam colegas como Aristeu Portela, Lucas Trindade, Ana Rodrigues e Remo Mutzenberg, né, nós estamos trabalhando numa visão que desafia um pouco as leituras consolidadas em relação à integração do negro na sociedade de classes. E discordamos dessas leituras quando elas afirmam que, para Florestan Fernandes, o desenvolvimento da ordem social competitiva eliminaria o racismo. Isso é bastante questionável na própria leitura do livro, ou que o racismo seria uma mera sobrevivência do passado, um resquício do nosso passado colonial, né? Então, nós desafiamos essa leitura mais hegemônica da obra do Florestan Fernandes, né? Então, esse grupo, né, do qual eu faço parte, essa aqui é uma leitura coletiva, nós questionamos as leituras que atribuem ao sociólogo paulistano a tese de que o funcionamento normal da ordem social competitiva levaria à eliminação das tensões raciais. Assim, o racismo seria, para Florestan, segundo essa leitura, uma mera sobrevivência do passado, e com o desenvolvimento das relações capitalistas, o preconceito de cor e a discriminação racial tenderiam a desaparecer. Essa é uma tese errônea, pois ela sequer se sustenta nos pontos de vista metodológicos de Florestan Fernandes no estudo das relações raciais, construídos a partir de sua forma muito peculiar de combinar as abordagens sincrônicas e diacrônicas, a perspectiva estrutural funcional e o olhar histórico dialético sobre o mundo social. Florestan percebe, na verdade, como o preconceito e a discriminação, que são termos dele, são termos do movimento negro da época, por isso que eu estou não falando diretamente de racismo, mas de preconceito de cor e discriminação racial, né? Florestan percebe, na verdade, como o preconceito e a discriminação, forjados na antiga ordem senhorial, no antigo regime, se recompõem na moderna sociedade de classes e na sua respectiva ordem social competitiva, de modo que o racismo se reatualiza e passa a se constituir como um componente estrutural do próprio capitalismo brasileiro. O livro A Integração do Negro
aponta mais para esse desfecho histórico do que para uma suposta eliminação do racismo a partir dos livres dinamismos da sociedade de classes. Apesar de esse ser um tema crucial, o que mais me interessa enfatizar nesta exposição sobre a interpretação sociológica de Florestan Fernandes das relações raciais na sociedade de classes brasileira seria, contudo, o exercício aí marcante de uma sociologia autorreflexiva. Ao investigar as relações raciais entre negros e brancos, Florestan está simultaneamente questionando os limites da própria teoria sociológica. Isso é o que nos sugere Ottaviani ao dizer que nele a sociologia se pensa todo o tempo. Como se lançar um estudo de fenômenos históricos em mudança, combinando a análise dos passados remoto e recente com a realidade presente e o futuro em construção. Além disso, como teria sido possível captar a complexidade do real em todas suas múltiplas e interligadas dimensões? A conclusão de Florestan Fernandes, se lermos conjuntamente A Integração do Negro e, em seguida, A Revolução Burguesa no Brasil, publicada em 1975, seria a de que a dominação do negro, aqui representado na categoria povo, se torna um dos mecanismos mais perversos de reprodução da dependência e seu subdesenvolvimento estrutural. Nesse sentido, o capitalismo brasileiro incorpora o racismo como uma das suas dimensões estruturais. Tal conclusão só seria possível mediante um olhar sociológico que reconstrói a realidade social a partir de diferentes luzes prismáticas, tornando necessária, senão uma síntese teórica, ao menos um rico diálogo contrastante entre perspectivas díspares e possivelmente antagônicas, como os métodos de interpretação estrutural funcionalista e a abordagem dialética. As investigações sobre as relações raciais na sociedade de classes tomam São Paulo como aquilo que Florestan Fernandes chamava de caso ou tipo extremo, uma estrutura social que representa nos moldes mais desenvolvidos os padrões dinâmicos de organização de uma determinada forma histórica de sociedade. São Paulo seria a cidade mais burguesa do Brasil, para Florestan Fernandes, e, nesse sentido, o seu desenvolvimento poderia apontar, em certo sentido, o futuro de outras cidades brasileiras. Florestan utiliza um raciocínio semelhante ao de Marx, quando este analisa as leis de desenvolvimento do modo de produção capitalista a partir da Inglaterra no século XIX, quando Marx faz essa análise. A noção de tipo extremo, Florestan Fernandes vai retirar diretamente de Marx. Ou seja, o que está em jogo nos trabalhos sobre o negro brasileiro seria a análise de uma estrutura social em mudança, apanhando justamente o que permanece e se transforma ao mesmo tempo, embora conservando os velhos padrões assimétricos de relações raciais, né? Em novas roupagens, obviamente. Por isso, Florestan Fernandes faz um uso simultâneo do método dialético e do estrutural funcionalismo, calibrando bem esses dois tipos de abordagem para os tipos específicos de problemas que ele se coloca. Por outro lado, ao se lançar a investigação da história em processo, em flux, como Florestan gostava de dizer, e do presente em transformação, Florestan lança mão de metodologias que o vinculam politicamente às lutas sociais. Ao se deparar com a contingência de se lançar a uma pesquisa de grande envergadura, como foi o seu estudo das relações raciais na metrópole paulistana, ele irá enfrentar as questões epistemológicas mais espinhosas da teoria sociológica, como o das sínteses entre distintas correntes teóricas dentro da sociologia ou entre as diversas ciências sociais, e a questão do envolvimento do sujeito investigador nos processos históricos, sociais e políticos. Em outras palavras, as posições de Florestan Fernandes quanto à lógica da explicação sociológica, a impossibilidade da neutralidade, né, axiológica,
a objetividade do conhecimento científico e, por fim, a questão do envolvimento do sociólogo nos movimentos sociais, todas essas posições de Florestan Fernandes são forjadas no exercício crítico de construção de suas próprias investigações. Não se trata, para Florestan, de mera reflexão metodológica abstrata, mas de um exame teórico sempre baseado numa rica experiência de pesquisas. É certo que aí contam também as leituras críticas aprofundadas das teorias clássicas e modernas das ciências sociais, mas sem as suas experiências concretas de investigador, Florestan Fernandes talvez não tivesse formulado algumas de suas contribuições mais relevantes para a teoria sociológica. Assim, os resultados das sínteses teóricas, sempre parciais e inconclusas na obra do Florestan, isso não é nenhum defeito, é um pensamento que pensa a realidade em mudança, né? Os resultados dessas sínteses teóricas, sempre parciais e inconclusas, a que chega em suas investigações, conduzem Florestan Fernandes a refletir sobre os limites e potencialidades das próprias ciências sociais. E, nesse sentido, passa a realizar uma sociologia do intelectual, do cientista social, que é simultaneamente uma sociologia da sociologia ou uma sociologia das ciências sociais. Dentre os seus antigos assistentes, o que mais alimentou esse tipo de debate foi Ottaviani, em artigos que se localizam historicamente, em sua grande maioria, nas décadas de 60 e 70. Esse foi o período de emergência de uma sociologia crítica nos Estados Unidos, cujo marco de referência máximo seria A Imaginação Sociológica, de Wright Mills, livro contestador das tendências então hegemônicas da sociologia acadêmica norte-americana, que seria a grande teoria e o estrutural funcionalismo parsonianos, de um lado, e o empirismo abstrato das pesquisas quantitativas de Paul Lazarsfeld, de outro. A sociologia seria posta em suspeição e duramente julgada, tanto nos países de capitalismo central, como nos países de capitalismo periférico, como uma forma de conhecimento da sociedade submetida ao controle externo das instâncias de poder econômicas, militares e políticas. Esse debate foi particularmente forte na Argentina e dele participou diretamente Ottaviani, publicando artigos em revistas da Argentina, por exemplo. Dentro dessa perspectiva geral é que se situam as primeiras reflexões de Yanni sobre a obra de Florestan, em especial uma resenha crítica que irá escrever em 1959 sobre o então recém-lançado Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. E, em seguida, no ano de 1961, irá comentar a proposta teórica de uma sociologia aplicada do então líder da Escola Paulista, de Florestan. Muito posteriormente, quando da realização da Jornada de Marília, em 1986, evento destinado a debater o conjunto da produção sociológica de Florestan Fernandes, é que Yanni irá se debruçar sobre o conjunto da obra de seu antigo mestre. É justo nesse texto de 1986, que acho que foi ampliado ou publicado na coletânea Grandes Cientistas Sociais, em que estou me baseando, o qual pode ser consultado no volume dedicado a Florestan da coleção Grandes Cientistas Sociais. Falei no início que Yanni sugeriu caminhos e hipóteses ainda hoje pouco exploradas no estudo da produção sociológica de Florestan Fernandes. Eu estou quase finalizando, eu estou vendo aqui que já anda 1 hora, mas falta apenas 5 folhas em espaço duplo, e aí eu vou ler para concluir meu raciocínio, e lamento se eu estou extrapolando muito o tempo, e peço desculpas de antemão, né? Então, eu falei que Yanni, ele levanta hipóteses muito sugestivas para a gente avançar no estudo da obra do Florestan. Eu acredito que algumas dessas hipóteses não foram já desenvolvidas, mas em alguns aspectos delas ainda acho que estão por serem desenvolvidas. A principal dessas hipóteses, a meu ver, é que até hoje não se fez um estudo sério da sociologia do conhecimento
ou da sociologia no pensamento de Florestan, justamente uma dimensão fundamental do conjunto de sua produção intelectual. Diz Yanni, por exemplo, há uma sociologia do cientista social no conjunto da obra de Florestan Fernandes. A reflexão crítica sobre as condições e implicações da produção intelectual é uma dimensão necessária do seu pensamento. Fecha aspas. Não é só a produção do conhecimento sociológico que entra em linha de conta nessa análise, mas também a apropriação social, política deste conhecimento. Diz Yanni. E essa foi uma ideia que, por exemplo, eu desenvolvo em alguns dos meus trabalhos, né, sobre Florestan Fernandes, e terminei incorporando, mesmo sem pensar, que era do Ottaviani, e depois eu vi de onde eu retirei essa ideia, porque à época eu li e reli os trabalhos do Ottaviani. Diz Ottaviani: daí as responsabilidades científicas e políticas estarem todo o tempo mescladas no processo do conhecimento. E ele diz ainda, a interação dialética entre o pensado e o pensamento, a explicação e a realidade, emerge em Florestan, segundo Yanni, como um momento fundamental, heurístico do processo do conhecimento. Ou seja, isso é uma ideia do Yanni que eu acabei incorporando, né? E fui buscar, e estou dando crédito aí ao velho Ottaviani. Ou seja, para Florestan Fernandes, dada a natureza política mesma das ciências sociais, seria impossível que o intelectual pudesse se colocar acima dos conflitos da sociedade. Mesmo que este se afirme em termos da neutralidade, essa já seria uma posição política, particularmente favorável aos interesses dos donos do poder. Em A Natureza Sociológica da Sociologia, como bem analisa Yanni, essa sociologia do cientista social, ou a sociologia da sociologia em Florestan Fernandes, alcança sua expressão máxima na crítica da chamada nova sociologia da ordem, a qual se encarrega de produzir o tipo de conhecimento mais adequado aos propósitos de controle social e político da dominação imperialista, educacional, movida, sociologia da sociologia, como foi dito nos seus trabalhos de investigação sobre o Brasil e a América Latina. Mas essa sociologia da sociologia latino-americana pode ser encontrada em suas formulações mais acabadas em alguns capítulos do livro A Sociologia numa Era de Revolução Social, de 1963, na primeira edição, estou me referindo aqui ao Florestan, e já num outro registro político mais radicalizado e abertamente marxista, a sociologia da sociologia de Florestan pode ser apreciada em A Natureza Sociológica da Sociologia, em que o Florestan Fernandes vai revisar toda a sua compreensão da sociologia clássica e moderna. Esse livro não pode ser menosprezado ou tomado como uma afirmação, uma profissão de fé marxista do Florestan, ideológica. Na verdade, era marxista, mas sociológica e muito rigorosa ao mesmo tempo, porque não há, na visão do Florestan Fernandes, essa dissociação. Outra hipótese ainda pouco explorada, sugerida por Yanni, diz respeito ao estímulo que a perspectiva dialética trouxe para o trabalho de síntese teórica e metodológica elaborado por Florestan Fernandes. Diz Yanni, abre aspas, né? Isso aqui eu retirei do texto do Yanni, diz ele, sob vários aspectos, a minuciosa e fundamental análise desses paradigmas, e aí Yanni está se referindo aos modelos de explicação sociológicos de Durkheim, de Weber e Marx, né? Então, a minuciosa e fundamental análise desses paradigmas propicia o resgate do conteúdo crítico do pensamento clássico. Resgate esse cada vez mais estimulado pela reflexão dialética. Fecha aspas. Essa é uma citação do Yanni.
e ela concorda com a própria visão do Florestan Fernandes, que vai estar num texto de 1947, que é uma crítica ao sociólogo Luiz Aguiar da Costa Pinto, que também estaria completando 100 anos, né? De 1947, chamado O Problema do Método na Investigação Sociológica. Ali, Florestan Fernandes estabelece as bases da sociologia do conhecimento que o levará a criticar, a trabalhar os modelos de explicação na sociologia. Na resenha de Fundamentos Empíricos de 1959, Yanni assimila o horizonte funcionalista de seu antigo mestre a uma concepção dialética, diz Florestan Fernandes. O que Florestan Fernandes entende por função social e análise funcionalista, bem como os postulados em que se sustenta o método funcionalista, apoiam-se amplamente numa concepção dialética, não somente do ser social, mas também do conhecer sociológico. Fecha aspas. Isso é o Yanni falando. Otávio Yanni não está muito longe da verdade ou de uma posição próxima de Florestan Fernandes, pois este último afirma, por exemplo, referindo-se às suas investigações sobre relações raciais, que, abre aspas, e essa é uma citação do Florestan Fernandes, se referindo à pesquisa dele sobre o negro. Diz ele, se referindo à pesquisa do negro, combinamos a análise sincrônica à análise diacrônica, num modelo quase dialético de fusão da perspectiva histórica com a perspectiva estrutural funcional. Fecha aspas. Assim, seria preciso realizar investigações sobre as concepções de Florestan da síntese teórica na sociologia e demais ciências sociais, tomando-se a perspectiva dialética como uma de suas bases epistemológicas. A ideia não seria reduzir tal reflexão metodológica na sociologia à influência do pensamento dialético de Marx, mas ela foi fundamental. Pois a presença da sociologia mannheimiana do conhecimento assumirá aí também uma relevância crucial. Muito menos se pode pensar que Florestan Fernandes produziria uma síntese apressada nas ciências sociais, como ele iria criticar em algumas tendências ecléticas da sociologia europeia. Assim diz Florestan, no livro A Condição de Sociólogo, que foi resultado da revista que saiu, da entrevista que saiu na revista Transformação. Diz ele, abre aspas, então a síntese sociológica de Florestan Fernandes não era uma síntese apressada ou reducionista, era muito cuidadosa. Nisso o Gabriel Kohn tem muita razão, né? De trabalhar as especificidades do modo como Florestan trabalha os diversos métodos da pesquisa sociológica. Então, diz Florestan, uma das coisas que me incomodava no ensino europeu era o seu caráter eclético, culminando sempre numa síntese falsa. Por exemplo, só para ter uma ideia, que o Villiers procura estabelecer uma síntese entre Marx e Durkheim, como Hans Freyer sugere uma síntese entre Marx e Max Weber. O estudo que fiz de Marx e Engels levou-me à conclusão de que não se podia fundir pensamentos que são opostos. Seria muito fecundo procurar a razão de ser de sua diferença específica. Eu começava a enfrentar, assim, a questão de saber qual é a contribuição específica de Durkheim, de Marx Weber, etc. E por aí, tentei descobrir as respostas que me iriam conduzir mais tarde à identificação dos modelos de explicação sociológica, seus fundamentos lógicos e empíricos, suas consequências para a divisão dos campos fundamentais da sociologia, etc. Fecha aspas. Essa é uma citação do Florestan. Eu estou realmente quase acabando. Eu estou preocupado com o tempo, mas eu vou finalizar meu raciocínio e peço desculpas mais uma vez. Em outras palavras, sejam quais forem as possibilidades de síntese teórica, Florestan não as considerava coisas fáceis de serem realizadas e, em A Natureza Sociológica da Sociologia, assume explicitamente a posição de que tais sínteses são uma impossibilidade estrutural histórica numa sociedade baseada em divisões antagônicas de classes sociais.
Apesar de não resolvida a questão da síntese teórica na sociologia e nas ciências sociais, penso que as hipóteses aventadas por Yanni nos fornecem caminhos ainda inexplorados de pesquisa, os quais tentei seguir em trabalhos anteriores que escrevi sobre Florestan Fernandes. Mas confesso que nunca fiquei satisfeito com os resultados a que pude alcançar. Gostaria de finalizar minha exposição chamando a atenção para uma última questão em aberto em torno da obra de Florestan Fernandes. Mencionei que ele considerava São Paulo, diante do conjunto das demais cidades e regiões brasileiras, como um caso extremo no âmbito das relações raciais e do desenvolvimento capitalista dependente. Florestan Fernandes, ao estudar as relações de classe e o capitalismo dependente no conjunto da América Latina, faz a mesma coisa e considera o Brasil, seu marco de referência empírica mais próximo, como um caso extremo do desenvolvimento capitalista dependente e do subdesenvolvimento estrutural no continente latino-americano. É certo que ele conhecia a diversidade de toda a América Latina e procurou caminhar na construção de uma sociologia comparada das realidades latino-americanas. Na biblioteca do Florestan é impressionante o acervo que ele tem sobre a América Latina. Então ele conhecia de fato, né, e dialogava com outros cientistas sociais da América Latina. Mas gostaria de propor um exercício crítico e autorreflexivo no estudo do pensamento sociológico de Florestan Fernandes e perguntar, nos próprios termos do autor, nos próprios termos de Florestan Fernandes, quais seriam os limites e as possibilidades de se considerar o Brasil como um tipo extremo em relação ao conjunto da América Latina. Da resposta a essa questão, acredito que poderíamos encontrar novos rumos para pensar as ciências sociais em solo histórico do capitalismo dependente latino-americano e responder a muitos de nossos dilemas políticos. Não entrarei nesse assunto, que deixo propositalmente em aberto para o debate, mas, fazendo isso, acredito que Florestan Fernandes emerge como um pensador vivo, com quem se cumpre dialogar, para enfrentarmos nossos desafios contemporâneos. Essa é a minha homenagem aos mestres Florestan Fernandes e Otávio Yanni. Aliás, gostaria de lembrar que no livro A Contestação Necessária, Florestan escreveu um belíssimo texto em homenagem a seu ex-assistente, e nesse texto homenagem a Yanni, podemos perceber a solidariedade política a toda prova, para além das aspirações intelectuais comuns. Em termos sociológicos, Yanni não desconsidera os escritos de Florestan Fernandes como meramente ideológicos e desprovidos de importância científica, os escritos após a Revolução Burguesa no Brasil. Yanni cita, por exemplo, os artigos de jornal de Florestan, menciona seu livro sobre Cuba e cita algumas vezes a natureza sociológica da sociologia. Nos dois amigos, em Yanni e Florestan, o rigor sociológico acompanha a militância política anticapitalista, socialista, uma coisa não estando dissociada da outra. No plano ético, as razões da recusa de ambos, de Yanni e de Florestan, em retornarem à USP, a Universidade de São Paulo, quando foi pedido a eles que eles teriam que solicitar seu reingresso, sendo que eles foram expulsos e, por isso, para eles, seria indigno pedir para serem reintegrados, demonstra o compromisso moral com uma sociologia crítica e militante, que não faz concessões à ordem ou a certas mordomias que a condição de intelectual lhes poderia proporcionar. Hoje, quando assistimos a uma competição muitas vezes destrutiva entre pares acadêmicos, por recursos ou por prestígio e notoriedade, devemos nos perguntar se estamos à altura das tarefas intelectuais e históricas que Florestan e Yanni nos deixaram como o legado mais precioso de uma ciência social digna desse nome. Meu muito obrigado a vocês pelo convite e finalizo aqui minha fala. Desculpa por ter me excedido um pouco no tempo. Muito obrigado. Obrigado, professor Diogo. Não tem nenhum problema não de você ter se excedido no tempo, não, ao contrário. Né? A gente é que agradece, pelo menos.
por essa brilhante exposição que você nos fez. Bom, vamos, né? Deixa eu tomar uma aguinha enquanto as perguntas vão chegando aqui pelo chat. Eu queria, antes, né, da gente passar para os debates, fazer aqui uma sessão de agradecimentos muito especial para quem está nos assistindo. Agradecer os nossos colegas do INSIS que estão aqui. Vamos ver se eu consegui anotar o nome de todo mundo. Professor Leonardo, professora Marili, professora Patrícia, professora Débora, professor Petian e professora Maria Lúcia, obrigado. Mandar um abraço muito especial para a professora Eliane Veras, que está nos assistindo, da Federal de Pernambuco. Professora, muito obrigado, viu? Prazer ter a senhora aqui também. Estou vendo aqui a professora Cláudia do INSIS também, obrigado. Mandar um abraço especial ao professor Caio Navarro de Toledo, que está nos assistindo, já deixou a pergunta dele aqui no chat. E um abração especial a todos os colegas, professores e discentes do Instituto Federal Goiano de Anápolis, que estão aqui prestigiando a nossa palestra. Muito obrigado. Estão em peso aqui nos vendo. Muito obrigado mesmo. Sr. Diogo, vamos começar então os debates. Já tem aqui a pergunta do professor Caio Navarro de Toledo. É uma bela pergunta. Vou ler aqui para... Não sei se você está conseguindo acompanhar pelo chat, mas eu vou ler aqui para você. A indagação dele é a seguinte: o socialismo de Florestan Fernandes se integra harmoniosamente ou coerentemente com a sua produção sociológica? Sociologia e socialismo seriam indissociáveis na obra de Florestan Fernandes? Geralmente a gente faz um bloquinho, mas acho que essa aí... Né? Vou deixar você responder primeiro. Quem tiver perguntas pode ir mandando aqui pelo chat, por favor. Eu agradeço muito a pergunta do professor Caio Navarro de Toledo, né, que aliás, está no Marxismo 21, né, junto com outros colegas que estão à frente disso, organizando aí um dossiê sobre Ottaviani, né, um dossiê muito completo. Está o colega Rodrigo Castelo, o colega André, que estão à frente disso, estão fazendo um trabalho muito bonito em homenagem a Ottaviani, e eu acho que eu também me senti um pouco estimulado a recuperar o Ottaviani por conta desse dossiê. Eu respondo afirmativamente, professor Caio. Eu diria que o socialismo em Florestan Fernandes faz parte de uma dimensão fundamental do seu pensamento sociológico. Agora, esse socialismo vai ter diferentes fases, né? O Florestan Fernandes é um sociólogo do século XX, embora seu pensamento nos diga muito sobre os dias atuais, mas eu diria que eu utilizo a noção de Mannheim, de estilo de pensamento, para discordar de algumas interpretações que vem Florestan Fernandes, na sua fase acadêmica, como um intelectual de cunho liberal, né? A forma de Florestan Fernandes construir o seu pensamento se aproxima mais de um estilo de reflexão socialista. Isso não quer dizer que o Florestan assumisse uma posição marxista explícita na década de 50. Eu não estou dizendo que ele nasceu marxista e que na década de 50 ele era marxista, mas ele vai assumir a postura do marxista mesmo na década de 70. Mas se pegarmos o livro Ideologia e Utopia de Mannheim, quando ele constrói as formas de ideologia total, né, os tipos ideais de ideologia total, contrapondo o pensamento liberal com o pensamento socialista, ele vai marcar bem essas diferenças entre o pensamento liberal e o pensamento socialista. E, a meu ver, as características do pensamento do Florestan Fernandes, mesmo do Florestan acadêmico, não se alinham a uma perspectiva liberal, que é uma perspectiva muitas vezes idealista, que tenta enquadrar a realidade em modelos, né? Se formos observar a crítica que o Mannheim faz ao pensamento liberal, embora o Mannheim tenha um diálogo profundo e, de certa forma, ele é um pensador que se vincula à perspectiva liberal, mas a perspectiva, o estilo de pensamento do Florestan Fernandes é muito diferente.
o que é que acontece? O Florestan ele vai se aproximar das vertentes mais progressistas radicais do radicalismo burguês no Brasil. Isso explica a atuação dele na campanha em defesa da escola pública, quando ele se aproxima dos educadores liberais. Mas ele tinha uma posição própria. Ele sabia que estava defendendo ideias ali que não estavam de acordo com a sua própria ideologia. E o Florestan Fernandes diz isso na década de 60. Então, a sociologia dele não tem nada de liberal. Agora, as características do socialismo do Florestan Fernandes, elas tinham um teor talvez mais reformista nas décadas de 40 e 50, porque era a forma como eles talvez concebessem as possibilidades da luta política naquele momento, né? Que havia uma consciência nacional em prol do desenvolvimento, e isso seria capaz de integrar diferentes camadas, e por isso ele fala até de uma situação de equilíbrio instável entre os grupos e as classes sociais. Então, eu acho que ele assume aí como o próprio Florestan Fernandes diz, acho que é preciso a gente atentar para o que as opiniões do próprio Florestan Fernandes em relação à própria trajetória dele, né? Ele diz, por exemplo, no livro Em Busca de uma Sociologia Crítica e Militante, que o marxismo dele estava mais próximo de uma perspectiva engelsiana, e a Rosa Luxemburgo de Reforma ou Revolução. E o pensamento sociológico de Florestan Fernandes nunca foi um pensamento que vai separar de forma estanque o momento de produção do conhecimento e o momento da sua aplicação, da aplicação desse conhecimento, da sua utilização. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há tensões entre o pensamento sociológico e a perspectiva socialista do Florestan, ao longo da década de 40 e da década de 50. Ele fica dividido entre o sociólogo e o socialista. Para mim, o que é que vai acontecer? Na década de 70, com os rumos políticos do Brasil e da América Latina, ele vai fundir essas duas condições, né? E eu acho que aí o pensamento dele se torna mais consistente e se torna mais rigoroso na própria concepção do Florestan Fernandes em relação à forma como ele entendia a sociologia. Então, eu acho que não há nenhuma incompatibilidade na visão do Florestan Fernandes, principalmente o Florestan da década de 70, entre ser sociólogo e ser socialista. Ele aí é principalmente socialista. Mas eu acho que essas duas coisas estão integradas. Certamente isso não acontece sem tensões, isso não é pacífico, é o Florestan Fernandes num acerto de contas consigo mesmo, com sua própria trajetória, mas ele dizia, por exemplo, que para a luta política socialista, nós precisamos realizar uma ciência que seja o mais objetiva possível. E isso não deve ser confundido com uma posição positivista, porque para Florestan Fernandes, para ele produzir um conhecimento objetivo da realidade social, ele teria que assumir a posição dos grupos dominados, né, subalternos, por assim dizer. Ou seja, ele repudiava a neutralidade científica. Ele acreditava que podemos produzir conhecimento objetivo a partir de posições políticas, né? E que não fosse neutro, né? Mas é uma questão, eu responderia dessa forma, mas é uma questão muito polêmica, né? Essa é a minha visão, eu defendo essa visão em relação ao Florestan Fernandes,
E eu acho que isso tem fundamento nos próprios textos do Florestan. Agora, em um momento ou outro, nós vamos encontrar tensões, né? Principalmente, ele se via como um ser dividido entre o sociólogo e o socialista, em certos momentos da trajetória dele. Mas, quando ele assume uma posição marxista mais coerente, né, explícita, e aí ele diz, eu sou sociólogo marxista, né? O Florestan Fernandes diz isso a gente não pode negar. Agora, a gente não pode desconsiderar livros como A Natureza Sociológica da Sociologia, livros como Da Guerrilha ao Socialismo, A Ditadura em Questão. Ali são verdadeiras análises sociológicas de um militante socialista, né? Seus artigos de jornais, embora o Florestan Fernandes não estivesse fazendo mais pesquisa como ele fazia antes, pesquisa sociológica naqueles termos que ele fazia antes, o ponto de vista sociológico está ali o tempo todo. E, aliás, um ponto de vista sociológico que dialoga com o conjunto das ciências sociais. O Florestan Fernandes tinha uma visão de totalidade, ele não entendia a sociologia, por exemplo, como a mãe de todas as ciências. A sociologia tinha um ponto de vista específico, que no conjunto da totalidade social nos ajudaria a iluminar determinados aspectos, né? Mas a visão dele sempre foi integrativa. Se você pega os trabalhos do Florestan Fernandes, você vai encontrar economia, história, antropologia, inclusive psicologia e psicanálise. Então, era uma perspectiva muito rica de conhecimento da realidade, e ele não fragmentava a realidade, né? Então, eu acho que eu respondo afirmativamente a sua pergunta, professor Caio, e agradeço muito. Eu vejo que essa é uma preocupação sua, né, de fazer essa defesa do socialista em Florestan Fernandes. Eu também faço essa defesa e digo que o sociólogo se torna ainda mais rigoroso quando ele assume em toda a plenitude a sua dimensão socialista. É isso que eu penso. Diogo, muito obrigado. Queria aproveitar aqui o ensejo para fazer a minha pergunta também e deixar claro que quem quiser mandar perguntas pode mandar aqui pelo chat. Eu queria te pedir, na verdade, não é bem uma pergunta, Diogo, para falar um pouquinho mais sobre a importância do Florestan Fernandes para a institucionalização da sociologia no ensino médio. A gente sabe que o Florestan teve um papel fundamental nisso, não só na escola pública em si, mas também pela inclusão da sociologia como disciplina. E aí eu queria ver se você podia, né, essa é uma demanda dos nossos professores da licenciatura que me pediram isso lá atrás e eu não esqueci não. Então eu queria te pedir para aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Olha, veja, eu refleti um pouco sobre isso, né? O Florestan tem um texto que é da década de 50, eu não sei precisar a data, o ano agora, acho que é de 1954, se eu não estou enganado, que é o ensino da sociologia na escola secundária brasileira, né? O termo da época, escola secundária. O Florestan Fernandes entendia que o ensino das ciências sociais, né, e aí a gente pode pensar a sociologia como um caso específico, seria fundamental, né, numa sociedade democrática. Por que Florestan Fernandes diz isso? Isso tem a ver com a compreensão que ele tinha, né, da mudança social naquele momento, na década de 50, a forma como ele entendia a mudança social, as questões do desenvolvimento no Brasil, e como se daria a atuação do próprio cientista social nessa mudança. Veja, o Florestan dizia muitas vezes, para que a gente faça um uso construtivo das ciências sociais e da sociologia, é preciso construir os canais sociais de utilização desse saber.
nós temos, por exemplo, no Brasil, uma sociedade de capitalismo predatório, selvagem, né? O mundo todo. Então, a gente vai pensar qual a utilidade daquilo que produzimos nas ciências sociais, os diagnósticos da situação que fazemos, as intervenções que fazemos na realidade. Nós estamos lidando com indivíduos, seres humanos que têm, né, suas visões de mundo. E isso não pode ser feito sem uma participação autônoma e crítica dos próprios indivíduos. Por isso que o Florestan Fernandes, naquele momento, absorve a ideia de Mannheim de planejamento democrático. Né? Acho que Mannheim utilizava exatamente a expressão planejamento experimental e democrático. Então, o ensino da sociologia e das ciências sociais na escola média brasileira teria a função de estimular a construção de um pensamento crítico sobre a própria realidade e fazer com que os indivíduos pudessem questionar as suas próprias circunstâncias, né, e atuar ativamente nos processos, eventualmente, de planejamento, na qual os cientistas sociais teriam um papel fundamental, né? Os cientistas sociais de uma forma geral, não só os sociólogos. Isso tem muito a ver com o momento do Florestan da década de 50, né? Então ele tinha essa perspectiva quando ele achava que estava em curso uma revolução burguesa em processo no Brasil, havia possibilidades para um planejamento democrático, embora não estivesse implementado. Florestan Fernandes não era ingênuo, ele não tinha ilusões quanto a isso. Ele via que, para a gente implementar os planejamentos numa mentalidade capitalista comercial, seria muito difícil, na busca do lucro imediato ou da superexploração do trabalho. Ele não tinha essas ilusões, mas ele via possibilidades aí políticas, né, de se ampliar os canais sociais de aproveitamento do sociólogo. E você não pode pensar isso como se os indivíduos fossem reagir passivamente. Então, a necessidade de disseminar o conhecimento sociológico, e não apenas disseminar esse conhecimento, mas de formular o pensamento crítico do cidadão brasileiro, das cidadãs e dos cidadãos brasileiros, seria fundamental para que, no diálogo com as ciências sociais, as camadas sociais, os grupos, as classes, frações de classe, pudessem atuar criticamente. E aí ele diz, na sociologia aplicada, né? A sociologia aplicada, que é uma das divisões da sociologia de Florestan, e aí eu estou contextualizando o pensamento dele na década de 50, quando ele lança esse escrito aí sobre o ensino da sociologia na escola secundária, ele vai dizer, olha, nós temos que investigar quando nos lançamos a projetos de intervenção racional na realidade, os termos dele na época, de planejamento, as mudanças que advêm daí e como os próprios sujeitos, né, os agentes sociais reagem a essas mudanças. E nós temos que investigar também essas mudanças e saber exatamente a precisão do nosso conhecimento sociológico, se ele está sendo eficaz ou não. Né? Eu estou tentando traduzir mais ou menos o que o Florestan Fernandes, em termos um pouco simplistas, pensava sobre a sociologia aplicada naquele momento. Só que aí vem o golpe empresarial militar de 64 e interrompe todas essas possibilidades, né? E não vai haver mais espaço para esse planejamento democrático. Então, o Florestan se lança a uma perspectiva socialista de combater, né, o regime ditatorial, e ele pagou um preço alto por isso. Mas eu acho que, como foi um texto que o Florestan delimita mais especificamente na década de 50, eu acho que tem mais a ver com essa sua fase da sociologia aplicada.
Agora, a gente também pode encontrar outros elementos na obra do Florestan Fernandes, na década de 80, principalmente num escrito, num livro aí que foi republicado, O Desafio Educacional, talvez muitas reflexões que nos levam a perceber essa defesa da necessidade do ensino das ciências sociais na escola média brasileira. E eu acho que não é do interesse dos donos do poder fazer com que a sociologia, a filosofia, né, as ciências sociais sejam inseridas na escola média. Por isso, essa resistência, essa oposição retrógrada e reacionária e conservadora. Eu responderia assim. Tá ótimo, Diogo, obrigado. Eu tenho mais duas perguntas aqui, uma do Joel Mendes, que tá, a pergunta começa com uma frase do Florestan e depois vem a questão. Então, abre aspas, é um trechinho de uma obra do Florestan. Separando o negro de um lado, que apenas hoje coexiste mecanicamente dentro da sociedade brasileira. Fecha aspas. Florestan, 1971. Aí a pergunta que ele está pedindo para você contextualizar essa afirmação na sociedade brasileira atual. Eu agradeço muito a pergunta ao Joel Mendes. Eu vou tentar contextualizar, eu não sei se eu vou conseguir, de fato. Eu suspeito que o Florestan, na década de 70, como ele teve um diálogo constante com Abdias Nascimento, né? O Florestan, ele prefaciou o livro, né, do Abdias, né, o genocídio do negro brasileiro, e ele incorpora categorias do próprio Abdias. A do próprio genocídio, você vai encontrar, por exemplo, no livro O Significado do Protesto Negro. Eu acho que nessa introdução aí, que ele escreveu em 1971, ele está se referindo e se contrapondo a uma visão conservadora de brasilidade. Né? Nós somos... Ele desconstrói o mito das três raças. Eu acho que Florestan Fernandes entendia que as elites das classes dominantes, essa ideia de brasilidade conservadora, sufocava as várias nações, né, brasileiras, né? Então, é um sufocamento cultural, um emparedamento cultural que desvaloriza, folcloriza, né, as contribuições, né, dos nossos povos originários, dos povos originários que estavam aqui antes dos invasores portugueses chegarem, e os negros, né, o povo negro. Então, o que o Florestan Fernandes queria que acho que ele está dizendo aí, mecanicamente, é porque não há uma verdadeira integração plural. Né? Na verdade, há uma dominação, uma hegemonia cultural de um determinado contingente racial, as elites brancas das classes dominantes, né? Que vão desrespeitar, vão perseguir as tradições, né, dos povos negros, suas religiões, né, e eu acho que no Brasil atual isso se intensifica, né? Eu poderia dizer que um determinado Brasil, né, com um comportamento sociopático, antissocial e antinacional, desrespeita, né, as chamadas comunidades tradicionais, né, quilombolas, os povos originários, os indígenas, os vários povos indígenas, né, desrespeita de forma muito violenta, negando
sua cultura e suas tradições. Então, eu acho que isso no Brasil atual está sendo intensificado por algumas frações de classe extremistas, né, da direita ou de orientação fascista. Eu responderia dessa forma. E eu acho isso muito preocupante. Maravilha, professor. Tem uma última pergunta aqui do professor Márcio, que é o nosso colega aqui do Incisa, quem já deixa o meu abraço, que eu queria te fazer, eu vou ler aqui para você. Ele não conseguiu mandar pelo chat, mas mandou aqui pelo WhatsApp. A pergunta é a seguinte: na tese de Silvia Geminiani Garcia sobre a formação de Florestan, ela destaca um episódio pouco estudado nesse período de formação: a participação na luta clandestina contra o Estado Novo e o engajamento no movimento trotskista. Em 1943, Florestan iniciou uma amizade com o jornalista Hermínio Saqueta, não sei se é assim que pronuncia, dirigente do Partido Socialista Revolucionário. Na própria avaliação de Florestan, tal experiência foi fundamental em sua vida, pois pôde entrar em contato mais profundo com o marxismo de modo que não seria possível na Faculdade de Filosofia, e a amizade com Saqueta abriu-lhe outra via de combate, mais secreta e com propósitos revolucionários. Essa seria uma frase do próprio Florestan. Florestan chegou a admitir que o convívio intelectual e político com o grupo trotskista foi, abre aspas, o que havia de melhor, fecha aspas, na sua experiência. Diogo pode comentar sobre esse momento em Florestan? Essa é a pergunta. Márcio, obrigado. Sim, nós estamos trabalhando no livro de entrevistas, ainda não finalizamos, atrasamos bastante, que a professora Eliane Veras realizou com Florestan entre 1990 e 1991. Acho que a gente consegue, o nosso objetivo inicial era encerrar em setembro, mas não conseguimos, mediante muitos trabalhos aí. E nessa entrevista o Florestan desenvolve bastante, né? As perguntas são muito direcionadas à atuação dele no Partido Socialista Revolucionário, né? O Florestan ingressa nesse partido em 1943, e ele diz isso porque o Florestan tinha um amigo, que era o Jussier da Cunha Batista, antigo colega do curso de Madureza, que trabalhava na Folha da Manhã. E ele ia lá visitar o amigo dele. E o Florestan, nessa época, publicou no Estado de São Paulo 3 artigos que estão no livro O Negro no Mundo dos Brancos, que é o negro na tradição oral, quando ele faz uma análise das raízes ibéricas do folclore paulistano, mostrando como o preconceito de cor se atualiza no folclore. E aí o Florestan publica no Estado de São Paulo, o Jussier apresenta o Hermínio Saqueta a Florestan, e o Hermínio Saqueta questiona: você vem sempre aqui e publica no Estado de São Paulo, não publica aqui com a gente. E foi aí que o Florestan começou a publicar na Folha da Manhã. Acho que o primeiro artigo de Florestan na Folha da Manhã se chama Mais América. E aí surge esse convite do Saqueta para ele ingressar no Partido Socialista Revolucionário. E o Florestan Fernandes era muito sincero, né, muito honesto. Ele disse que, na verdade, não era um partido, era um grupúsculo. Diz isso, que no sentido de ser um grupo muito pequeno, que havia debates intelectuais, havia alguns operários no partido, havia um setor que discutia, por exemplo, a situação das mulheres, e é interessante que na pesquisa da Unesco sobre relações raciais também vai ter um grupo específico para discutir a situação da mulher negra, né? Isso talvez seja um pouco da experiência do Florestan no PSR, e depois na sua pesquisa. Mas veja, eu acho que foi fundamental essa perspectiva militante, socialista, essa passagem pelo agrupamento trotskista, porque eles tinham 2 trabalhos lá intelectuais. Um era a produção de um jornal que era mimeografado e, às vezes, era na própria casa do Florestan, né? E na época da ditadura do Estado Novo, né?
o nome desse jornal se chama Orientação Socialista. Tem até uma dissertação de mestrado sobre o livro. Eu não me lembro agora quem produziu, mas eles produziam esse jornal e teve o trabalho de tradução da editora Flama, né? E aí o Florestan vai estudar a crítica da economia política de Marx e ali o Florestan Fernandes vai fazer uma comparação entre Marx e o pensamento sociológico moderno. Tanto que ele escreve uma longa introdução, né, para a crítica da economia política, que sai em 1946. Pela editora Flama, né, que era ligada ao Partido Socialista Revolucionário. Mas em 1946, essa introdução não está completa. Ela vai ser publicada completamente no livro Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. Depois. Tem também um livro que mostra muito a atuação do Hermínio Saqueta, que é o Caldeirão das Bruxas, né, o título do livro, que era um romance aí, um texto literário que o Hermínio Saqueta estava escrevendo. Mas eu acho que em 1946 sai esse texto, Marx e o pensamento sociológico moderno, e que o Florestan Fernandes vai questionar a própria forma como ele entendeu o pensamento de Marx naquele momento, dizendo que utilizou muito o conceitual sociológico para traduzir o pensamento de Marx. Ele não vai traduzir diretamente do alemão, ele vai utilizar 3 edições, uma inglesa, uma espanhola e uma francesa, né? E se vocês pegam o texto original, que está pela editora Flama, tem ali várias correções do Florestan Fernandes, né? E ele disse que cometeu várias imprecisões conceituais em relação à obra de Marx naquele momento. Mas foi um estudo de fôlego, de peso, para um jovem que tinha, então, ele começou a redigir a introdução traduzir com 24 anos, mais ou menos. 25, ele finaliza, os manuscritos estão lá na biblioteca dele, na Federal de São Carlos. Eu cheguei a ver os manuscritos. Estão lá, ele finaliza, acho que a introdução no começo do ano de 1946, se eu salvo engano. Mas ali foi fundamental para Florestan Fernandes, o pensamento de Marx e a militância trotskista foi fundamental para que Florestan Fernandes questionasse a própria sociologia, a própria ciência sociológica, o conjunto das ciências sociais, a relação entre filosofia e ciências sociais, né? Agora, ao mesmo tempo, era um agrupamento que discutia vários autores, desde Kautsky. Se vocês vão ver nos textos que Florestan Fernandes cita, na introdução dele, havia a tradução da Miséria da Filosofia, pela editora Flama, havia a tradução do livro de Kautsky sobre a questão agrária, que foi traduzida pelo Vítor de Azevedo, que também era um militante desse partido. Havia um advogado que ia ser posteriormente professor da USP, e ele morreu em consequência de um ataque cardíaco por causa de um grupo lá de direita que... eu estou tentando me lembrar do nome dele agora, eu não consigo, eu tenho que ver no livro. Que era advogado, era amigo do Florestan, foi professor da USP também. E era um agrupamento político muito solidário, né? Muito solidário. E engraçado que tinha o Florestan, e eu fui buscar isso, o nome dele era José Staquin, era um jornalista, que fazia parte desse grupo, e depois ele escreve um livro em homenagem ao golpe de 64, né? Mas eu acho que foi uma experiência fundamental para Florestan Fernandes. Agora, a tradição marxista do Hermínio Saqueta era uma tradição que remontava muito ao marxismo da Segunda Internacional e da Terceira Internacional,
né? Era Kautsky, era Lenin, mas depois ele vai assumir uma posição luxemburguista, né? De Rosa Luxemburgo. O próprio Saqueta vai para um agrupamento. Mas eu acho que isso foi fundamental para Florestan Fernandes pensar as próprias ciências sociais, o diálogo com a obra de Marx, né? É isso. Não sei se eu respondi, eu tentei contextualizar um pouco e falar das coisas aí, mas se tiver mais perguntas, eu estou à disposição. Tá ótimo. Não teve, não, Diogo, a gente já te ocupou demais já. Queria te agradecer demais por você ter aceito o nosso convite, por você ter estado aqui hoje com a gente. Foi uma super aula, não tem como te agradecer. Muito obrigado. Se você quiser fazer alguma consideração final, você fica à vontade, que da nossa parte aqui é só te agradecer muito mesmo pela paciência e por você ter aceito o nosso convite hoje. Obrigado mesmo, de coração. Não, eu que agradeço imensamente. Para mim é sempre uma honra falar para outras universidades irmãs, né? Todas as nossas universidades federais, nós do curso de Ciências Sociais estamos no mesmo barco e a gente precisa construir essa solidariedade política, né? Eu assisti um pouco ontem a palestra da professora Vera Cepeda, algumas partes, mas eu vou assistir por completo, e me chamou a atenção no momento das perguntas, né, um ambiente muito fraterno, muito solidário, que eu acho que é o verdadeiro sentido da nossa prática intelectual é esse. Não é uma competição destrutiva de tentar rebaixar o outro, né, como muitas vezes encontramos na academia. E por isso eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje e agradeço bastante o convite. Eu gostaria só de falar isso. Muito obrigado, Moacir. A gente que agradece, Diogo. Muito obrigado mesmo. Então, me despedindo já de todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Lembrando que amanhã, às 19 horas, aqui mesmo no nosso canal do NUPEX, o professor João Pacheco, do Museu Nacional, vai falar sobre a importância do Florestan Fernandes para a antropologia, imperdível, todos aqui amanhã às 19 horas. Uma boa noite a todos, fiquem bem, muito obrigado e até amanhã.